A nossa saudação a todos. Estamos começando mais um ponto de encontro. E hoje com um ilustre convidado, Rodrigo Ribeiro, que tornou-se, nesses últimos meses, uma figura extremamente polêmica. E é um prazer recebê-lo nesta oportunidade, pois embora com 29 anos de idade, o Rodrigo ele já tem na história política de Araraquara uma ativa participação. Coordenador regional do Movimento Conservador no estado de São Paulo. É também assessor parlamentar do deputado estadual Douglas Garcia. Ele é bacharel em propaganda e marketing na Unip de Araraquara, graduando em pós-graduação em administração pública na Unicesumar. Graduando em pós-graduação em ciência política, também na mesma universidade. Ele é proprietário da Mark 3 Assessoria de Marketing e Comunicação. Rodrigo, uma alegria muito grande recebê-lo nesta oportunidade. Nós entendemos que a sua agenda também é bastante tomada, face os compromissos políticos que tem. Não apenas os seus compromissos, mas também com o deputado que você representa, o Douglas Garcia. E você tem se tornado em Araraquara uma figura extremamente polêmica, aparecendo com destaque em certas oportunidades. Isso, evidentemente, não apenas o engrandece como um membro da nossa história política, mas, acima de tudo, você tem se mostrado como um defensor da direita na política brasileira. Pois bem, você vindo aqui, nós vamos ter a oportunidade de fazer um relato da sua vida e também fazer uma prestação de contas daquilo que você tem realizado, quais são os seus sonhos futuros, enfim, um prazer recebê-lo. Ivan Alberto, para mim é um prazer enorme. Podemos tirar. Certo. Vamos facilitar agora. Mais fácil. É um prazer enorme estar aqui. Eu tenho acompanhado aí desde o início do meu ativismo o portal RCA, né? E tenho testemunhado a relevância que esse portal tem no nosso município, o crescimento dele. Parabenizo por esse programa. Muito obrigado. Também é uma outra conquista, né, para a nossa cidade. Quem ganha com isso são os munícipes. E então eu fico extremamente honrado, né, por ver a seriedade do jornal, por ver o compromisso em transmitir para o leitor e para o telespectador informação com credibilidade. Eu conheço alguns dos seus jornalistas e posso testemunhar a seriedade deles, e mesmo discordando de opiniões, como acontece em alguns momentos com eles, a liberdade de expressão eu vejo ser respeitada tanto para comigo, quanto, né, da minha parte, para com eles também. Então, é uma honra. Na verdade, números foram os entrevistados até o momento, Rodrigo, e nós sempre pautamos por uma linha de conduta que possibilita o fortalecimento do próprio jornalismo em Araraquara. Talvez até nós, a esta altura, estamos entregando à nossa terra uma outra linha de conduta, um outro cenário dentro do jornalismo. E realmente é essa nossa intenção de não ter vínculos partidários, está certo, nem com agremiações, também não temos nenhum vínculo com políticos. Isso demonstra a seriedade com que a gente caminha e que provavelmente outros poderão fazer o mesmo. Eles também têm esta oportunidade. Mas muito obrigado mais uma vez. Bem, Rodrigo, no final de abril, a imprensa destacava: Polícia Federal cumpre mandado na casa de Rodrigo Ribeiro, em Araraquara, e ele está no alvo do inquérito do STF sobre as fake news. Assessor do parlamentar do deputado Douglas Garcia, um dos 29 investigados da Polícia Federal. Gabinete do deputado também foi alvo da operação em São Paulo. Bem, essa notícia ela foi propagada por todos os cantos do território nacional. E a Polícia Federal acabou fazendo buscas na sua residência, Rodrigo. Você que mora no Celmidei,
do lado periférico, vamos dizer assim, da cidade, mas com muito orgulho a quem respeitamos um bairro extremamente querido e populoso. E logo nas primeiras horas da manhã é que isso aconteceu, levando celulares, computador e agendas. A Polícia Federal, dentro da sua ótica, agiu de forma correta? Bom, o que é importante esclarecer é que eu não fui alvo de investigação da Polícia Federal. E, inclusive, se nós tivéssemos no Brasil uma lei que criminalizasse fake news, muitas emissoras, muitos jornalistas, radialistas, eles teriam que responder criminalmente, porque eles fizeram essa manchete e essa afirmação, né? Na verdade, eu sou alvo de um inquérito inconstitucional do Supremo Tribunal Federal, né? E um dos relatores, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele fez um mandado de busca e apreensão. Então, o que coube à Polícia Federal foi apenas o cumprimento, né? Então, isso daí foi algo, né, que, na minha visão, não partiu da Polícia Federal. Então, eu não posso atribuir a eles alguma responsabilidade ou culpa, e sim, né, aos parlamentares que fazem parte da CPMI, das fake news, que elaboraram um projeto sem pé nem cabeça, querendo criminalizar algo que não é crime e utilizando estruturas, né, que deveriam garantir direitos mínimos para os indivíduos, para persegui-los, para violar os direitos deles, tanto o direito à liberdade de expressão como o direito à propriedade. Né? Eu tive bens que foram retirados da minha casa, celular pessoal, conversas pessoais, com a minha família, com amigos, né, com o pessoal da igreja, com os movimentos que eu faço parte, no qual eu já deixo bem claro que, apesar de eu ser assessor do Douglas Garcia, eu nunca, né, em 1 ano e meio que eu tenho trabalhado com o Douglas, né, ele enquanto assessor e o Edson Salomão enquanto chefe de gabinete, nunca recebi alguma proposta, né, de receber dinheiro público para fazer algum trabalho que não fosse para o interesse da população. E a prova disso é que nesse próprio dia, Ivan, quando a Polícia Federal foi na minha casa para cumprir o mandado, ela levou meu celular, levou meu notebook e também ela levou um CPU antigo da minha irmã, que não tinha serventia para nada, e uma agenda minha. E nessa agenda tinha todas as visitas que eu realizei no ano passado e nesse ano, representando o mandato do Douglas Garcia. Então, eu tinha contatos de pessoas que trabalham no Hospital de Américo Brasiliense, na Aldefa. A Aldefa, inclusive, cabe pontuar que nós conseguimos emenda para cá, R$100 mil foram destinados para a construção de uma piscina aquecida, a fim de atividades fisioterapêuticas para eles. Então, tinha contatos de APAES, de entidades e vários grupos que estavam pedindo e até hoje me procuram para ser no meio de campo um interlocutor, né, das demandas que nós temos aqui na nossa região de Araraquara e São Carlos, que abrange cerca de 30 municípios, e tudo isso foi tomado, né? A minha expectativa é que essa agenda sirva para provar que o gabinete do Douglas ele não está preocupado, né, em alimentar ódio, em fazer ataques a figuras e personalidades, porque não dá tempo. 74 mil eleitores de Douglas Garcia no estado de São Paulo clamam por mudanças na política, clamam por demandas para serem reivindicadas. Então não dá tempo para a gente ficar escolhendo figuras do Congresso, do STF, para montar contas, robôs, fazer financiamentos ou coisas do tipo. Nós nos preocupamos com os votos que o Douglas Garcia recebeu e temos trabalhado, nos empenhado nisso. E quando a gente se encontra, né, como vítima de casos como esse, nós acabamos tendo que... nós ficamos neutralizados, de certo modo, deixamos de trabalhar da maneira que deveríamos para atender as demandas da população, para ficar
fugindo, né, de ataques, tentando corrigir más conversas, dissensões que são lançadas pela mídia, por oposição. Então é lamentável, mas esclareço que não tem a ver com a Polícia Federal, e sim com deputados aí da CPMI da Fake News, que tem um claro objetivo, não de defender informações verídicas, né? Defender que aquilo que é noticiado será com fatos, com base, né, na verdade, e sim, né, em combater os discursos que são contra uma narrativa que tem sido imposta já há décadas na mentalidade do brasileiro, principalmente nos veículos de mídia mainstream, né, que perdem a independência, perdem a autonomia, né, que o profissional do jornalismo possui, e acabam sendo reféns de interesses de outras pessoas que, seja por poder, seja por gostos pessoais, né, querem sistemas de governo que não representam a maioria, né, dos anseios da população, daqueles que defendem ideias, princípios que estão mais atrelados ao conservadorismo. Bem, você tem uma certa cultura, você é uma pessoa extremamente querida ao representar essa questão ideológica que você tem, e todos sabem disso. Mas em algum momento você também sabia que essa questão das fakes poderiam ter um desdobramento de uma hora para outra que não seria, evidentemente, do gosto de todos. Você aguardava realmente a presença da PF na sua casa? Você tinha algum conhecimento de que isso poderia cair sobre você também? Se eu afirmar que não, é muita ingenuidade minha. Até porque eu sou assessor do Douglas Garcia. Correto. Em 19 de dezembro do ano passado, o chefe de gabinete, o Edson Salomão, foi alvo, pelo mesmo inquérito, de um mandado de busca e apreensão. Então, ele teve os equipamentos dele tomados, levados para Brasília, e agora, pela segunda vez, quando aconteceu comigo, se repetiu com ele no gabinete do Douglas Garcia. Então, eu já aguardava isso sim. Porém, com a ciência de que eu não estava cometendo fake news, mas sim por eu estar apoiando Jair Bolsonaro e estar ganhando um reconhecimento até na cidade, né, pelas pautas que eu acabo trazendo para a discussão e conhecimento do público que me segue, que eu seria um alvo. Tanto que o Douglas Garcia possui 22 assessores, e deles apenas o chefe de gabinete, que é o presidente do movimento também, movimento conservador, o Edson Salomão, foi alvo, e eu aqui em Araraquara. Então houve um seletivismo, o que motivou, né, eu deduzo, Ivan, e até trago aqui para você, que possivelmente o que fez com que a Polícia Federal cumprisse esse mandado do STF na minha casa foi uma matéria que saiu no dia 11 de março de 2020, onde mostra, né, por meio do jornalista Ayuri Rabelo, do UOL, uma campanha, impulsionamentos realizados em todo o Brasil para uma manifestação que ocorreu no dia 15 de março, onde o objetivo era dar apoio ao Bolsonaro, né, e foram realizados, sim, ataques ao Congresso, mas que fique claro, não foram ataques pedindo AI-5, não foram ataques pedindo intervenção militar, e sim respeito das 11 pessoas que ocupam o Supremo Tribunal Federal para com a Constituição. E a ponto de respeitarem o que diz lá sobre a harmonia entre os três poderes. Então era isso que nós estávamos pedindo, para que o Congresso parasse de chantagear o Executivo, parasse de pedir um presidencialismo de coalizão, porque o governo do Bolsonaro está querendo exatamente o contrário, está querendo romper com a velha política. E, infelizmente, dada a pressão que o Executivo tem sentido por parte do Congresso, do Senado e do STF, ele está tendo que ceder para manter a governabilidade. Então foi para impedir que houvesse esse afrouxamento por parte do presidente que nós fomos às ruas, de forma legítima, como nos é garantido na Constituição. E nessa matéria saiu uma vaquinha que foi realizada em Araraquara no valor de R$60. E essa vaquinha foi feita com as tias do Zap.
Então nós temos um grupo aqui em Araraquara, um grupo aberto, né, Araraquara por Bolsonaro. Nele foi pedido valor, então uma tia ajudou com 10, a outra ajudou com 10, eu ajudei e impulsionamos. Fizemos 3 campanhas de R$20 até o dia 15. Além disso, fizemos faixas para divulgar nos semáforos o ato do dia 15. Então foi esse o motivo. E colocaram nessa matéria o empresário, o dono da Havan, Luciano Hang. E aí forçaram uma narrativa, né? Quiseram deduzir que eu recebi dinheiro do Luciano Hang, que o Luciano Hang é o principal financiador dessas páginas. Então o que eu percebo é que o Supremo Tribunal Federal, ele está numa bolha e ele não entende o que está acontecendo aqui embaixo, na periferia do Selmy Day, no Adalberto Roxo, que as pessoas estão clamando por liberdade. O principal pedido das pessoas não é o fim do PT, é liberdade. Liberdade para produzirem. As pessoas estão cansadas de verem imposto em cima de imposto, aumento de salários de deputados, de ministros, regalias, jantares caríssimos. E quando elas se sentem indignadas, querem manifestar essa revolta, são alvo de perseguição. Então o povo está percebendo isso. Eu até comentei hoje uma publicação no Twitter, né, que a Globo está apoiando o STF nessa criação de narrativa de que existe um gabinete de ódio, né? E para quem não sabe, gabinete de ódio, o que eles querem dizer é que existe um espaço público que está servindo para interesses políticos, que está sendo, ao invés de atender demandas da população, está sendo usado para realizar ataques a opositores do então presidente Jair Bolsonaro. E a Globo está apoiando isso, né? A gente vê as matérias, eu acompanhei as matérias quando eu também fui alvo, saí lá nos principais jornais, e o ministro tem também dado provas, igual fizeram com o Alan dos Santos ontem. O Alan, ele não teve acesso ao inquérito pelo qual ele estava sendo investigado e sendo alvo de busca e apreensão, mas a Globo à noite recebeu tudo o que estava no celular do Alan dos Santos. Então, assim, só que o cidadão médio, né, o cidadão comum, ele já está entendendo que se o ministro não pode ser atacado, o Bolsonaro também não deveria. Então está ficando uma narrativa ridícula, baixa, estão ferindo os princípios mais básicos que deveria existir numa democracia, o da liberdade de expressão, liberdade de opinião. Outra jornalista ontem foi alvo, Camila Ábido. Você não viu um jornal da mídia mainstream manifestar solidariedade. Você não viu uma associação dos jornalistas sair em defesa. Então, isso está bem claro que é perseguição política. E o povo já entendeu. Porque a mesma mídia que fala que existe um gabinete do ódio que ataca a STF, a mesma mídia que diariamente profere ataques ao presidente da República. Em Araraquara a gente tem um jornal. E esse jornal que de rádio, né, o programa de rádio que a gente tem, que passa pela manhã, ele deixa isso bem claro. Então, ao mesmo tempo que ele noticia, o radialista, né, que existe um gabinete do ódio, que essas pessoas disseminam ódio, que essas pessoas só proferem ataques contra o STF, esse próprio radialista ofende, humilha o presidente da República e todos aqueles que compõem os ministérios ou o governo e o apoiam. Mas você falou do Luciano Hang. Você, em alguma oportunidade, alguma vez na vida, chegou a conversar com ele? Conversei uma vez. Conversei em agosto de 2018, no período de campanha, no qual ele inaugurou a loja aqui em Araraquara, e eu estava realizando uma campanha de adesivo, né, adesivaço em apoio ao Bolsonaro. Então, o ponto de encontro para entregar os adesivos do Bolsonaro era lá, e como ele veio inaugurar a loja, né, por ser o dono, eu conversei com ele e disse, né, que apoiava o presidente, e expliquei que a cidade aqui era petista, que nós tínhamos um prefeito, né, que foi ex-ministro da Dilma, foi ex-tesoureiro de campanha dela em 2014, citado diversas vezes na Lava Jato, e aí ele até apontou para mim que ele conhecia, sabia, e por não ter certeza da índole do prefeito, ele preferiu não convidá-lo para a inauguração da loja, né? Então eu fiquei muito feliz com isso, gravei um vídeo, o relacionamento que eu tive com ele, né, eu deixei público.
Então, fiz um vídeo bem rápido, coloquei na página antiga Direita São Paulo e lá tornei notório, né, minha aproximação com o Luciano Hang. Só que não tenho o contato dele, não tenho o telefone, nunca mais o vi ou conversei. Bem, você falou do Bolsonaro. Na noite desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro usou a rede social para se manifestar a respeito de aliados do governo que tiveram sigilos bancários quebrados e foram alvo de uma investigação da Polícia Federal. Não sei se esse também é o seu caso, mas o Bolsonaro disse que ele não pode assistir calado enquanto direitos são violados e ideias perseguidas. Ele falou ainda em tomar medidas legais para proteger os brasileiros. A pergunta é a seguinte: você está entre estes, e torno a repetir, se você está entre estes que tiveram direitos violados? Sim, eu estou. Baseado no quê? E na forma como? Baseado na Constituição, que eu tenho o direito à liberdade de expressão, tenho direito de vir, direito à propriedade. Então, o que eu realizo na cidade, Ivan, eu tenho bastante noção, né, de qual é a responsabilidade de uma pessoa que se dispõe a se tornar uma figura pública e defender ideias. E a principal dela tem que ser a verdade, a coerência. Essa pessoa que se coloca à disposição de pautar assuntos, de defender coisas, ela não pode mentir, ela não pode enganar apenas pelo desejo, né, de se destacar, de ser vista, de ser conhecida. Então, graças a Deus, né, o trabalho que eu realizo desde 2017 em Araraquara sempre foi pautado no respeito. Eu tenho, por exemplo, divergências com vereadores de Araraquara que são do PT, posso até citar, né, a Tainara Faria. Teve um desentendimento logo no início do meu trabalho, onde eu fiz um meme, né, ela se sentiu ofendida e lá disse que ia me processar. Eu fiz questão de ir no gabinete dela e conversar e explicar para ela que, da minha parte, ela jamais veria algum ataque à sua pessoa, algum ataque que ofendesse a sua honra, a sua moralidade, e sim críticas à sua ideia. E aí ela até pontuou: mas as pessoas me xingam disso, falam que minha mãe é aquilo, e você tem que ser responsabilizado. Você incentiva as pessoas a fazer isso. E eu deixei bem claro para ela que eu, enquanto indivíduo, eu sou responsável pelas minhas atitudes. O que um terceiro realizar baseado na interpretação dele do que eu disse, não pode vir sobre minha culpa. Porque se eu posso me responsabilizar pelo que eu digo. Então, se eu ofender a honra da vereadora, eu serei processado e terei que responder por isso. Agora, se alguém ofendeu a honra da vereadora em uma publicação que eu fiz, e a minha publicação não a ofendeu, então eu não posso ser responsabilizado. Então, assim, diante da minha conduta, Ivan, eu tenho essa noção, eu procuro sempre andar nessa linha tênue de defender a verdade sem ofender pessoas, sem desmoralizar pessoas. Um outro exemplo: eu estive recentemente conversando com um pré-candidato a prefeito de Araraquara, Dr. Lapena. Pessoalmente, eu não tenho o que falar dele, né? As pessoas comentam coisas positivas a respeito dele, dizem inclusive que é um nome forte para as eleições desse ano, e eu respeito o trabalho dele, do partido. Só que eu deixo bem claro que a opinião política minha é divergente da dele. Isso não quer dizer que eu estou o ofendendo, isso não quer dizer que eu estou desmoralizando ele. Apenas que existem opiniões diferentes. Então eu acredito que hoje a gente está vivendo uma situação de um desvirtuamento do que é moral, do que é a verdade. Tudo está tão relativo que as pessoas acham que uma crítica é uma ofensa. Então você falar, por exemplo, que o ministro foi advogado do PCC, ele acha que você está atacando ele. Então, aonde nós vamos parar?
né, com essas interpretações dúbias de autoridades, né, que acham que estão acima do povo. E figuras que, a partir do momento que se tornam públicas, querem se tornar imunes a críticas. É isso que é complicado, né? Bom, você falou da Tainara Faria e falou também do Dr. Lapena. Tanto você quanto a Tainara consideram dois jovens promissores dentro da vida política, tá certo? Talvez ideologicamente sejam diferentes, mas eu perguntaria o que o diferencia da Tainara enquanto jovem, vocês dois, e partidos, ou então situações ideológicas diferentes. Qual a diferença entre um e o outro? Bom, Ivan, eu acho assim, que o que me motivou a entrar na política foi a mesma coisa que motivou ela, porém a solução que ela encontra para o problema é uma, e a solução que eu encontro para o problema é outra. Então, a Tainara, assim como eu, veio de família humilde, ela teve uma infância também sofrida, batalhadora, assim como eu, né? Vim para Araraquara em 1997, morei no Adalberto Roxo, numa casa que não tinha muro, a rua ainda nem tinha asfalto na época. Vieram eu, meus 4 irmãos, minha mãe, meu pai para cá. Então, passei muita dificuldade, mas assim, eu agradeço a Deus por esse solo, né, araraquarense que me acolheu. Porque foram as pessoas daqui, vizinhos, comunidade, a igreja, que me formou moralmente, moldou o meu caráter, e eu vendo o que estava acontecendo, né, no cenário político, eu me senti na obrigação de fazer algo na política. Mas, voltando para a principal pergunta, e eu até um momento, por ouvir isso na escola, nas universidades, eu acreditava que o problema da desigualdade, das faltas de oportunidades que existiam, né, tanta pobreza, principalmente nos bairros, que a gente encontra hoje ainda, né, como da Zona Norte, Zona Sul, né, Hortênsis, a gente ouve falar bastante dos problemas, Parque São Paulo, Vale Verde. E então eu aprendi, né, na escola que a solução seria um sistema de governo onde o Estado ele se apropriaria dos bens, das propriedades de todos, principalmente dos ricos, para que assim, né, os ricos parassem com seu egoísmo, com esse lance de meritocracia, e o Estado controlasse esse dinheiro e distribuísse igualmente para todos. Então foi isso que eu aprendi na escola, e só aprendi isso. Nunca foi me passado uma outra vertente. Até que em 2014, quando eu estava no último ano da faculdade, eu aprendi sobre marxismo cultural. E fui tentar entender o que era isso. Né? Nessa época, a gente já estava num período do início da crise, né? Eu lembro até hoje que a taxa Selic estava em 14%. Esse número me impressionou. Eu falei, nunca antes da história teve uma taxa assim tão alta. O que é isso? O que é Selic? Né? Por que existe o imposto? O que é inflação? Coisas que eu não sabia, estando na faculdade. Então eu fui me informar. E depois descobri, né, que existia um pensamento, que depois descobri que era liberal, né, um pensamento um pouco mais defensor da autonomia do indivíduo e de menos intervenção do Estado. E aí, para mim, ficou claro que o cenário que a gente vive hoje no Brasil não é de um país capitalista, não é de um país onde existem liberdades, porque se houvesse um capitalismo pleno no Brasil, a gente não pagaria pelo menos aí, 40% de imposto sobre o PIB. Então, para mim, isso não é capitalismo. Está claro que nós vivemos um socialismo, um intervencionismo aqui estatal. E a solução que eu encontro é você diminuir a intervenção do Estado, mas para você diminuir essa intervenção, não basta realizar ela de maneira técnica. Você tem que realizar de maneira cultural também. As pessoas precisam se conscientizar que elas, enquanto indivíduos, elas têm que exercer a autonomia delas, a liberdade que lhes foi concedida. E eu percebo, por exemplo, diante da omissão da população ao que tem acontecido comigo, da polícia aí na minha casa, que as pessoas estão alienadas, elas estão anestesiadas. Elas não estão se sensibilizando com a liberdade minha que está sendo tomada, de um modo geral. Então isso é preocupante, porque não adianta você trazer uma política onde você enxuga pasta, você enxuga salários e tudo mais, e as pessoas não entendem que agora em diante elas têm que andar com as próprias pernas. Se você não fizer isso, você vai abrir espaço novamente para que políticos com uma visão intervencionista,
totalitária e assistencialista possam continuar no poder. É o que está acontecendo hoje em Araraquara, Ivan. Nós temos aqui um prefeito que ele é totalmente assistencialista, coloca seus assessores para estar à disposição de toda a população, ajudando em tudo o que essa população necessita. Só que muitos desses problemas poderiam ser resolvidos entre a própria comunidade. Poderiam ser criadas associações nos bairros. Poderia ser comunicada a empresa do bairro onde a pessoa está inserida e pedir ajudas. Essa seria a solução? Esse é o meu ideal. Esse é o ideal pelo qual eu luto. A minha pauta é a liberdade. É defender a liberdade do indivíduo, conscientizar ele que ele é o protagonista na sociedade e não o governo. Então eu, por exemplo, não quero ser reconhecido como líder da direita em Araraquara. Eu quero ser reconhecido como um indivíduo que luta pelos seus direitos. E quero conscientizar os indivíduos da cidade de Araraquara que eles têm que assumir o protagonismo do município. Rodrigo, mas você seria contrário à intenção do prefeito distribuir cesta básica na periferia, dar terreno? Como é que você vê esse cenário? Você se opõe realmente a esse tipo de política? Então, nesse caso, eu me oponho a quem faz esse tipo de política. Exato. Porque existe a pessoa que dá a cesta básica com o fim de torná-la, de servir aquilo como migalha e torná-la refém. Né? Então, o indivíduo que necessita, né, de cuidados básicos como da alimentação, ele fica amarrado, né, a ceder e às vontades daquele que lhe oferece o alimento e acha que a vida é aquilo, é aquela escravidão. E torna isso normal, comum, né? Vira até uma sina. E vai se acostumando. Só que assim, o que acontece hoje, Ivan? Tem pessoas, né? Eu cresci no Selby Day, tenho amigos até hoje no Adalberto Roxo, visito-os sempre. E o que está acontecendo hoje é que existe um grupo da periferia que estacionou, ficou anestesiado e está só se beneficiando desses programas. E tem o grupo que está na periferia, mas sonha em crescer, sonha em romper, né, os obstáculos para dar o melhor para os seus filhos. E quando vê essas políticas assistencialistas e para quem são entregues, se sentem injustiçados. E percebem que o fim não é combater a fome, e sim manter um projeto, um político ou um partido no poder. E aí, se você quiser algum benefício do Estado, você tem que se ajoelhar a esse político ou a esse partido. Se você quiser ser livre, você vai ter que passar dificuldades, privações e receber alguma assistência. Nesse período de pandemia eu tenho recebido muitas denúncias de famílias, né, que até um tempo tinham estruturas, né, eram microempresários, conseguiam tocar o seu negócio, não tinham um estoque de dinheiro, mas conseguiam sobreviver, né, vendiam almoço para comprar a janta, e agora, né, com decreto, tiveram que parar, eles estão passando necessidade, e quem está ajudando é a igreja, são as associações, a comunidade. E não estão sendo beneficiados pela prefeitura porque eles não estão lá dentro dos requisitos que são necessários para o cadastro social. Então, onde está a igualdade? Né? A gente fala lá no princípio na administração pública, né, tem o princípio da universalidade. Tudo que você realizar para o município tem que ser para atender todos e não um grupo. Então, a partir do momento que você cria um programa social para beneficiar pessoas e segmenta elas, né? Você coloca um nicho apenas para atender e desprivilegia outros e deixa que outros fora dele, você já está cometendo um ato de improbidade. Você já não está usando um recurso público para o bem do município, e sim para outros interesses aí. O Robert De Niro é um dos mais famosos atores envolvidos diretamente em filmes com mafiosos. A história dele é essa dentro do cinema, né? De participar como ator em filmes da máfia. E um dos filmes do Robert De Niro, me parece que o Bronx, ele narra a situação em que o mafioso ele nunca dá 100% para a pessoa que necessita, ele dá
30%, dá 20%, dá 40%, mas nunca dá os 100%. Porque se ele der os 100%, a pessoa nunca mais vai precisar dele. Você acredita que o tipo de política que se faz é assim também? Na base da cesta básica, na base do trocado aqui, trocado lá, e está tudo bem, forma-se um curral e disso tira-se proveito? Exatamente. Eu concordo com essa colocação que você fez e eu acredito assim que é algo tão bem orquestrado que antes de realizar essa política de entregar, né, fracionado o que o indivíduo precisa, primeiro muda a mentalidade do indivíduo para convencê-lo de que ele não precisa de 100%, ele precisa de 30% agora, depois 30%, depois mais 30%. Mas ele vai estar pedindo sempre para a mesma pessoa. Vai pedir sempre. E fica... E como é que muda isso? Fazer um trabalho reverso. Fazer a crítica a isso. Conscientizar esse indivíduo. É um trabalho que até, enquanto coordenador do movimento, né, eu sempre discuto com os membros de forma voluntária que participam, né, que a nossa missão é conscientizar. Então, antes de querer ocupar espaços, cargos, né, seja vereança, prefeitura ou outros, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização. A sociedade, ela precisa entender de onde ela veio, e o indivíduo precisa entender para que ele foi criado, qual é o objetivo dele, o propósito dele numa sociedade. Isso se perdeu, Ivan. As pessoas não sabem, por exemplo, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. E os valores. Existem deveres numa sociedade. Quando você fala de dever, por exemplo, né, na política, não se trata apenas do voto. E, dada a alta taxa de abstenção que nós vemos, né, nessas últimas eleições, já percebe que nem isso, que é um dever do cidadão, tem sido exercido. Então, se há essa insatisfação, né, esse desgosto do cidadão em querer participar da política, em querer tomar para si, né, a sua responsabilidade que está lá na Constituição, que todo o poder emana do povo. O poder não emana do STF, o poder não emana do Congresso, não emana do Senado. Por que eles estão mandando? Porque o povo está omisso. Então a gente precisa conscientizar essas pessoas. Uma forma é essa conversa, esse diálogo, é um puxão de orelha, que quem estiver assistindo pode compartilhar com a mãe, com os filhos, com amigos, parentes. E é isso, gente. É isso aqui que está na minha camisa. O Supremo é o Brasil, somos nós. Se não houver essa conscientização, vai ser sempre o mafioso que vai ter, né, o poder de barganha na mão para fazer o que bem quiser e tornar o povo refém, né, ou seu capacho, né? Exatamente. Nós estamos aqui numa conversa franca com o Rodrigo Ribeiro e aquele que apanhou essa entrevista aí pela metade tem à sua disposição esse material na íntegra em todas as ferramentas das redes sociais. Mas continuando, você acredita, Rodrigo, que ao levarem o seu celular, o seu computador, o computador da sua irmã, exato, isso vai lhe comprometer em alguma coisa? De forma alguma, Ivan. Até tem algo, né, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. No movimento conservador, eu sou até tido, né, como alguém muito paciente, alguém muito parado, sensato demais, muito sossegado, sabe? E é uma questão de formação, né? Fui criado assim, tive experiências, né, na minha infância negativas em relação a ver, né, situações onde a agressividade, onde o radicalismo ele não leva a nada, né? Hoje eu ainda sou mal interpretado no ativismo que eu faço, as pessoas me têm por radical. Quem me conhece sabe que eu não sou nada disso, né? Falam até que eu sou uma moça, né? Tão gentil que eu sou, de tão educado. Então, assim, por ter esse jeito mais conciliador, mais tranquilo, amenizador, eu acabo tomando bastante cuidado com aquilo que eu falo, né? E tá certo, né, que assim, quando se trata de política municipal, acontecem algumas coisas aqui no município que você às vezes sobe o tom, né, mas sem xingar, sem
desmoralizar, sem ofender, né, mas criticando aquela ideia, aquele absurdo que você encontra. Por exemplo, semana passada eu vi a Prefeitura de Araraquara reclamando que os pais estavam dando responsabilidade para os filhos dentro de casa no período de pandemia, sabe? E comparando isso com exploração infantil. Então aí eu olho coisas assim, eu me revolto, falo, mas eu não estou xingando uma pessoa, eu estou mostrando a minha ira em relação a uma injustiça, a algo errado, né? Sabe? Então, às vezes, essa má interpretação, né, que dá aí vazão para que falácias sejam criadas. Então, eu fico tranquilo em relação ao meu CPU. Eu tenho até, né, uma conversa que aconteceu um dia antes. Um rapaz, um seguidor, ele tem o direito dele de pensar o que quer, opinar, né? Ele foi e mandou uma mensagem pra mim assim: ah, Rodrigo, vamos lá na frente da casa do Edinho, vamos fazer uma manifestação a pé, sem máscara, fazendo barulho, tal, ofendendo ele. Eu deixei bem claro, falei: rapaz, você tá louco? Não é por aí, né? Se eu for fazer uma política, tem que ser pautada em ideia. O que vai resolver? Eu ir lá na frente da casa do prefeito, xingar ele, falar que ele é isso, aquilo. Não vai resolver nada, né? Porque ele vai tampar o ouvido, já sua oposição, dificilmente ouve minha opinião, ele já tem a agenda do partido dele, que vai seguir, vai obedecer fielmente, né? Então, para que eu vou me desgastar? Ser alvo de um processo? Ser alvo de ter que pagar multa ou coisa do tipo. Então, essa lógica eu utilizo também quando eu vou fazer crítica ao Congresso, fazer crítica ao STF, enfim, né? E quando eu faço alguma piada, algum humor, tem que ser levado como humor, né? Tem que ser levado como uma sátira, é liberdade de expressão, não pode ser tido como uma verdade, como algo criminoso. Senão, gente, onde nós vamos parar, né? Com um país onde nada se pode falar, tudo é crime, e a gente vai perdendo nossa identidade. Estão querendo nos tornar robôs. Dizem que a gente usa robô, mas na verdade estão querendo nos tornar esses robôs que seguem, né, veem as coisas erradas, mas são programados a não criticarem e a confiarem que, apesar de todos esses mandos e desmandos autoritários desses órgãos, eles estão agindo para o nosso bem, estão fazendo de tudo para nós termos o melhor Estado, o melhor governo, a melhor política possível. Então, isso não dá, né? Você usa uma camiseta aí, Supremo é o Brasil. Muito bem. Dentro dessa concepção, você acredita que hoje o Supremo está mandando mais que o presidente da República? Sim. Eu consigo ver, por exemplo, que existem inúmeras ações inconstitucionais vindas, né, do Supremo Tribunal Federal que você não encontra no governo de Jair Bolsonaro. Você vê a narrativa, né, de que Bolsonaro está sendo inconstitucional, ou que Bolsonaro está sendo autoritário, né, ditador, que ele é contra os direitos, é contra as minorias, mas é narrativa. De fato, algo concreto você não encontra. Diferente do STF. O STF se toma, né, e se comunica como democrático, mas toma atitudes autoritárias. Rodrigo, mas quando a Polícia Federal entrava principalmente na casa de petista, fosse deputado, ministro, ex-ministro, presidente da República, a direita batia palmo. Agora, ao entrar a mando do STF na casa de alguém, de alguém que é da direita, o presidente se rebela. Qual a sua análise? A minha análise é a lei. Eu não estou recebendo a PF em casa porque tem dinheiro escondido debaixo da cama. Tá? Eu estou sendo atacado, estou recebendo aí a PF na minha casa porque eu falei alguma coisa, né, do ministro. Machucou alguém. Falei fora Gilmar Mendes, falei fora Alexandre de Moraes. E isso não é ataque à Constituição, gente, pelo amor de Deus, né? Essas figuras, elas são mortais. As instituições ficarão. Quando Gilmar Mendes se aposentar, vai acabar o STF? Quando Alexandre de Moraes sair do STF, essa instituição ela vai deixar de valer? De forma alguma. Então não existe ataque à instituição quando você enxerga alguma irregularidade que um indivíduo, né, um agente público que ocupa uma instituição realiza e você critica isso. Você era presidente do PSL nos tempos do Bolsonaro. Por que deixou o partido?
Hoje você está no PRTB do Levi do Mourão, o vice-presidente da República. Aqui em Araraquara, quais são as suas pretensões? Que linha você vai seguir? Bom, respondendo a primeira pergunta, realmente, eu assumi a missão de me tornar presidente do PSL em julho do ano passado, né, vai fazer um ano aí isso, e não durou muito tempo, em 4 meses já fui destituído, né, então, do cargo, e o motivo principal foram os conflitos a nível nacional, né, na época o Bivar, que hoje é o presidente do PSL, né, ele havia prometido para o Bolsonaro que haveria um sistema de compliance, para quem não sabe, seria uma metodologia utilizada, né, para facilitar a prestação de contas do partido, né, para a população e para os outros órgãos ou grupos de interesse. E isso não ocorreu. Então houve por parte de deputados que apoiam o Bolsonaro, né, que o pessoal chama lá no Congresso de ala bolsonarista, uma cobrança frente ao Luciano Bivar, né, para que ele desse andamento nesse compliance, mas não queria deixar as coisas transparentes, né, queria manter as coisas às escuras, né, tanto repasse de fundo partidário, prestação de conta de fundo partidário, quanto de fundo eleitoral. Então, isso daí gerou uma certa dúvida, tá, perante a advogada do Jair Bolsonaro, né, Karina Cufa, que com outros parlamentares, outras pessoas, conselheiros do presidente, sugeriram então a saída do presidente, né, e a criação de um novo partido, Aliança pelo Brasil. E com isso, né, o antigo presidente estadual, que é o Eduardo Bolsonaro, ele deixou de comandar o estado de São Paulo. Eu era uma pessoa aqui da confiança do grupo do Eduardo Bolsonaro. Quando ele saiu, o Júnior Bozella assumiu, que é deputado federal, e aí ele colocou o assessor dele, uma pessoa da confiança dele, que é o Marcos Custódio, certo? Então, desde então, foi em janeiro que eu saí do PSL, né, fiz a carta de desfiliação, comecei um trabalho de coleta de assinaturas de forma voluntária, sem querer pegar a Aliança do Brasil, sem querer sair candidato para a Aliança pelo Brasil, apenas por apoio, né, às ideias e ao presidente. Fiz isso junto com outros voluntários aqui na cidade, levamos várias fichas para São Paulo, eu acredito em torno aí de 200 fichas foram levadas pela minha mão, fora as que foram encaminhadas pelos próprios apoiadores, né? Então, como teve aí o prazo, né, para fazer a filiação até o dia 4 de abril, e o Aliança foi confirmado que não ficaria pronto a tempo, fui para o PRTB, o partido do Levi Fidelix, e uma coisa que é interessante, Ivan, é que o Levi, ele abriu as portas para os bolsonaristas, né? Tiveram partidos que quando a gente falava que nós apoiávamos o conservadorismo e o presidente Bolsonaro, eles fechavam as portas, porque eles diziam que não queriam ser partido de aluguel. E o Levi Fidelix fez exatamente o contrário. Falou, ó, é de direita? É conservador? Quer acabar com o comunismo? Então vem pro PRTB. E aí então abriu as portas para mim, pro Theo, né? Eu quero aqui também já parabenizá-lo por ter aceitado esse desafio, parabenizar também todos que compõem hoje o diretório, que são pessoas que nunca participaram da política, nunca se candidataram, né? Tem o Edivaldo da Autoescola Fonte, que é o vice-presidente, tem a Miriam de Deus da Vidraçaria Pablo Picasso, tem o Marçal, que trabalha com eventos, e o Armando, né, que é engenheiro civil também, e nunca participou da política. Agora a gente teve uma aquisição esse ano, né, que foi o vereador o Elton Negrini, que tem um trabalho exemplar dentro do ativismo que eu realizo na Câmara aí há mais de 3 anos. Sempre acompanhei, né, a coerência dele no discurso, nas ideias, principalmente contra as ideias socialistas, né, e eu gostaria até aqui de estender o meu elogio para um outro vereador que, por mais que esteja em outro partido, eu admiro a atuação dele, que é o Elias Chidiek, né? E assim o PRTB ele tem grandes chances, né, de poder trazer para Araraquara um protagonismo diante da pauta conservadora. E tem algum candidato o PRTB? O
Nós temos diversos candidatos, né? Que... Não, digo a prefeito. A prefeito ainda está sendo estudado, tá? Tem duas coisas, né, que estão sendo analisadas. Primeiro, se o partido, né, ele vai seguir uma linha ideológica e vai se manter, né, isolado a ela, já que outros partidos não são de direita, né, se identificam com a centro-direita ou centro e vai lançar o seu próprio prefeito, ou se vai se coligar, né, deixando claro as diferenças, que o PRTB é conservador, o PRTB é de direita, tá? E se alguém disser que o PRTB é ultradireita, eu vou concordar desde que parta do princípio que nós defendemos a ultraliberdade, a ultra-autonomia do indivíduo. Partindo desse princípio, somos de ultradireita, e outros partidos já defendem, né, uma visão um pouco mais moderada na pauta de costumes, na pauta de economia, na pauta de intervenção do Estado. Então a gente pode sim unir, né, desde que seja enxergado no cenário político a necessidade de derrotar o PT e não a necessidade de trazer uma ideia nova, uma ideia diferente. Então a gente precisa entender qual que é a maturidade do eleitor hoje de Araraquara. Nós sabemos que 63% deles votaram em Jair Bolsonaro, né, só que a gente ainda não consegue discernir qual foi a base desse voto. Se foi pelas ideias do presidente ou se foi para que o Haddad não entre. Se foi para que o Haddad não entre, então será necessário montar uma estratégia que tire o prefeito do PT, que tem grandes chances de entrar. Se foram as ideias de Jair Bolsonaro, então será necessária a manutenção de uma coerência, né, de um partido, de uma figura, para que consiga absorver o voto desses eleitores, e aí, mesmo sozinho, isolado, pode ser o grande protagonista e surpreender nas eleições. Aconteceu isso, né, em 2018 com Bolsonaro, por que não pode acontecer em Araraquara? Bom, a última pergunta que eu faço a você, antes das suas despedidas finais, é o seguinte: se não me falha a memória, Coca Ferraz, Roberto Massafera, Marcelo Barbieri, Pedro Battistini, o padre Fernando Fraga, Edna Martins, talvez tenha esquecido algum nome aí dos tradicionais. Coronel Alberto. Coronel, mas o coronel tem a impressão que ele não vai ser prefeito, candidato a prefeito não. Mas de qualquer maneira eu falei alguns nomes que sempre tiveram uma participação tradicional no processo eleitoral em Araraquara. Hoje, se o seu partido não lançar nenhum candidato, com qual que você se alinharia para tirar o PT? Olha, particularmente... Né, o Lapena, esqueci do Lapena. O Lapena também, né? Eu particularmente, hoje, a minha decisão é me manter neutro, tá? Por quê? Para manter uma coerência no ativismo que eu realizo, né? No qual eu entendo que a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, né, é o maior bem que você tem que ser preservado, respeitado e não violado. Então, por exemplo, se eu não encontro, dentre esses nomes que você citou, alguém que eu vejo que concorda com as minhas ideias, que tem a mesma coerência, eu prefiro me manter neutro. Eu prefiro não participar, né? Se eu votar em alguém, não dar essa opinião, né? Falar publicamente e focar no projeto meu, né? De sair aí como pré-candidato a vereador do PRTB. Mas o partido, né? O PRTB, ele é presidido pelo Theo Bratsfish, e ele tem autonomia, né, junto com o diretório, de tomar decisões. Então o partido, ele pode fazer escolhas que não venham me agradar, mas eu, enquanto indivíduo, posso respeitar a decisão do partido, né, o partido pode respeitar a minha opinião também, e a gente traçar um projeto aí que seja o melhor para Araraquara. Muito obrigado, Rodrigo. Nós conversamos assim com Rodrigo Ribeiro, essa figura polêmica, que se destaca pela sua juventude, 29 anos de idade, mas que tem demonstrado uma participação efetiva dentro dessa renovação política em Araraquara. Talvez seja uma das lideranças hoje que
tenha um lugar assegurado no futuro dentro de um cargo promissor, um cargo eletivo aqui em nossa cidade. Eu agradeço sua presença, foi uma entrevista bem diferente daquela que costumeiramente nós realizamos aqui, porque é um aspecto interessante. Você vem da periferia da cidade, você traz outro tipo de problema, outro tipo de comportamento, outro posicionamento, quer dizer, são situações que se diferenciam daqueles que até então vieram até aqui. E eu acredito que para a população, principalmente a periférica, tem aí uma grande bandeira a carregar, que é a sua bandeira. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Ivan. Eu fico extremamente honrado, principalmente depois de ver, né, todas as figuras que passaram aqui, figuras que, independente da opinião pessoal, né, em relação à política que realizam, fazem parte do cenário municipal. Nós temos que reconhecer a relevância que todos têm na cidade, no debate público, por trabalhos realizados enquanto figuras públicas. Então eu me sinto honrado, né, porque não tenho nenhum cargo público e estou sendo chamado, né, para vir aqui porque, pela misericórdia de Deus, né, tenho realizado aí um trabalho na cidade legítimo, autêntico, verdadeiro, sincero, que deseja apenas ver algo diferente. Eu até tenho um jeito de falar diferente, um jeito de me comunicar, né, que é menos polido, dada a minha criação, dada a minha realidade, mas eu, desde que decidi realizar um ativismo político, né, eu decidi encarar todas as minhas limitações, todos os meus pontos fracos também, que eu posso ir moldando aos poucos, com o objetivo de fazer o melhor para a cidade. Eu acredito em Araraquara, eu acredito no povo daqui, né? Uma coisa que me chama muito a atenção em Araraquara é a maioria silenciosa. Existe aqui uma maioria de pessoas honestas nessa cidade, uma maioria de pessoas do bem no nosso município, que você não vê ocupando cargos públicos, você não vê na prefeitura, você não vê elas andando pelas ruas, mas elas estão trabalhando, produzindo, cuidando da sua família, gerando emprego e renda, estão, desse momento, com a atual conjuntura do nosso município, estão amordaçadas. Essa é a leitura que eu faço. Então, gente, o que eu faço aqui nada mais eu entendo que é apanhar, né, é dar o grito de socorro, né, que muitos gostariam de dar, mas se tomassem essa atitude, talvez teriam atitudes radicais, ou então, né, teriam coisas a perder, e por isso acabam ficando calados. E eu perdi muita coisa, falar para vocês, perdi minha liberdade, né, hoje sou exposto, sou ameaçado por várias pessoas, infelizmente, né? Eu sou ridicularizado por jovens que têm menos idade que eu, por terem uma visão, né, que professores lhes passaram, mas apesar de tudo isso, né, eu continuo o trabalho porque eu acredito em coisas que vão além, né, do que a gente pode apalpar, do que é terreno. Valores, princípios que formam uma nação, né, que dão para ela uma identidade, que conseguem uni-la num propósito que torne-a forte, torne-a próspera, feliz e grande, né? É isso que eu desejo, é isso que eu luto, e eu acredito que em breve será isso o que eu verei em Araraquara. Muito bem, conversamos aqui neste ponto de encontro com Rodrigo Ribeiro, coordenador regional do Movimento Conservador no estado de São Paulo, também assessor parlamentar do deputado estadual Douglas Garcia. Agradecemos a todos vocês e até o próximo ponto de encontro aqui pela TV RCA. Muito obrigado.